para completar a última aula do curso, vou mostrar para vocês agora o que a gente pode fazer para fazer essas somas e contagens condicionais com mais de um argumento, com mais de uma condição, com mais de um critério. Então, para isso, vou utilizar aqui mais uns exemplos que já estão aqui prontos e vou utilizar essas células de seleção que já estão aqui prontas também. Vou marcar cada uma delas. Vou trazer essas células para cá, para essa barrinha preta. Então eu vou poder selecionar ali todos os parâmetros para eu fazer relatórios por mais de um critério. Tá? Então vou só dar uma formatada neles aqui para todo mundo ficar centralizado, tá ok? Vou esconder de novo os meus relatórios curtinhos que a gente fez com as somas e contagens condicional de um critério apenas. E agora a gente seleciona os parâmetros aqui à esquerda e eles vão afetar as informações dos relatórios que a gente vai ver aqui à direita. Então, só para você ter uma ideia, dá uma olhada nesse primeiro aqui, que é um relatório que seleciona, que me diz o faturamento, a quantidade e o número de vendas para uma determinada loja num determinado mês, que é essa primeira coluna, ou para essa loja um determinado produto, ou seja, quantos produtos foram vendidos foram vendidos nessa loja, e por último faz uma combinação, dizendo, nessa loja aqui que está selecionada, quantos produtos foram vendidos naquele determinado mês. Então aqui a gente tem três consolidações diferentes. Uma que consolida as vendas da loja no mês, uma que consolida as vendas daquele produto no ano inteiro para a loja, e a última que junta quantos produtos foram vendidos num determinado mês naquela determinada loja. Os de baixo vão seguir, esse outro aqui de baixo vai seguir a mesma lógica, vou mostrar ele daqui a pouco. Então vamos lá. Primeiro vou começar a mudar aqui as lojas, para você verem que os valores vão mudando. Então loja 3 aqui agora é loja 3. Em vez do mês de setembro, vou botar o mês de janeiro. Produto P5 eu vou mudar para produto P3. Vou selecionar vendas com pelo menos 600 itens vendidos e faturamento acima de 35 mil. Então, aqui, esses são meus critérios de momento. Então, o que aconteceu aqui no primeiro? A loja 3, ela vendeu em janeiro 152.842, 3.561 itens, e isso foi feito em 5 vendas. O produto P3 foi vendido 12 vezes, 7.722 unidades, e isso correspondeu a 293.436 unidades monetárias naquele ano, ou seja, em todos os meses. Agora, esse produto P3, em janeiro, vendeu 36.404 unidades monetárias, 958 itens e foi vendido apenas uma vez. Vou arrumar aqui a formatação de itens para ficar igualzinho em todos. Então, conforme eu vou mudando aqui, na loja 2 esses números mudaram um pouco. Na loja, o produto 2 também. Bom, então, como é que faz isso? Esse somatório por mais de uma condição é feito usando a função soma 6. Então essa função, vou fazer aqui de novo aquele formatinho para ficar mais fácil de ler, e a gente vai destrinchá-la, né? Vou colocar aqui primeiro Alt Enter ali em cima, o segundo aqui, o terceiro vou colocá-los... e vou colocar esse aqui um pouquinho diferente. Tá? Vamos lá. Então, clico aqui, vou mostrar para você em detalhe
como é que funciona essa fórmula. Então, vamos lá. Essa fórmula ela tem pelo menos 3 partes, né? Então, a primeira parte desse soma 6, que o detalhezinho dele é esse S final aqui, né? Essa daqui é a grafia da função soma 6. Em inglês ela é sumifs, com esse Szinho aí no final. Então ela tem 3 partes. A primeira parte dela é aquilo que eu quero somar. O que eu quero somar, no caso aqui, que eu estou trabalhando na célula R, 1, 2, 3, 4, na célula R4, que corresponde a faturamento, eu quero somar minha coluna de faturamento. Então está aqui. Isso daqui é a primeira parte dela, a coluna que eu quero somar. A segunda parte dela, que eu vou botar em verde, é o primeiro critério. O primeiro critério é a coluna C do meu intervalo de dados, que eu estou lá usando, seja igual ao valor que está na célula Q3. Q3 é essa célula aqui, que está marcadinha em azul e agora estou marcando de verde, e que tem um valor igual ao valor do meu campo aqui de seleção à esquerda. Então L2 sempre tem o valor igual, a célula Q3, ela sempre tem o valor igual ao que está aqui na minha célula P3, no meu, vamos dizer assim, console de controle dos meus relatórios. Ou seja, esse daqui, em verde, é o meu primeiro critério. Eu tenho aqui um segundo critério para fazer o meu somatório. O meu segundo critério é que tudo que está na coluna B, que corresponde ao mês, seja igual ao que está aqui em R3. R3 é essa célula aqui, que agora eu vou marcar em azul, que já está destacada pelo editor de fórmulas, e que corresponde exatamente ao que está aqui do lado esquerdo no meu console de controle. Então, os dados que eu vou somar são os dados que correspondem a todos os registros, a todos os faturamentos relacionados a uma loja que tenha como código L2 e cujo mês de contabilidade daquela venda seja janeiro. Então, eu sou capaz de fazer uma soma por mais de uma condição. Esse é o soma 6. É exatamente isso que eu estou fazendo. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui, aqui e aqui. O que muda? Muda os dados que eu estou usando. No caso desse daqui, quando eu faço loja com produto, eu, em vez de estar procurando uma loja e um mês, eu estou procurando uma loja e um determinado produto. Se você observar a coluna D aqui, a coluna D é a coluna correspondente aos produtos. A coluna C é a loja, D aos produtos. Então aqui eu tenho eu estou somando condicionalmente alguma coisa que tem a loja que eu quero e o mês que eu quero. Aqui, a loja que eu quero e o produto que eu quero. E na última, eu tenho mais de uma condição. Vamos de novo aqui fazer para ficar claro. Alt Enter. Vou colocar aqui o primeiro critério numa outra linha, o segundo critério numa outra linha e o terceiro critério na última linha. Vamos lá, dar uma olhadinha em como é que ele ficou. Então, o meu primeiro critério é que ele seja a loja que eu estou procurando. Então, está aqui o meu primeiro critério, é que ele seja igual à loja que eu estou procurando. O meu segundo critério é que ele seja igual ao mês que eu estou procurando. E o meu terceiro critério é que ele seja igual ao produto que eu estou procurando. Então, só quando eu tiver a loja que eu quero, o produto que eu quero e o mês que eu quero, eu vou fazer a soma.
De quem? Vou fazer a soma dos dados que estão na coluna F, que no meu caso é o faturamento. Se eu estiver vendo uma célula aqui embaixo, né, se eu estiver olhando para a fórmula da célula de baixo, eu já não vou estar trabalhando com o faturamento, mas vou estar trabalhando com a quantidade. A função cont6 vai trabalhar com pares de condições. Então, como é que ela vai funcionar aqui no caso do primeiro relatório, que é o consolidado de loja por mês, loja por produto e loja por mês e produto. Então, a contagem ela vai funcionar em pares. Vamos lá, vou mostrar aqui como é que, usando aquele já conhecido artifício para fazer a fórmula ficar mais fácil de ser entendida, eu vou dividir aqui em 2 pares. Então está aqui os 2 pares. O primeiro par de condições é o par no qual eu vou verificar o que está acontecendo com o meu campo loja. Então eu quero contar todos os campos aqui que tem a loja igual a Q3, que é o que está aqui em roxinho. Então, a loja igual a Q3 vai ser o meu primeiro critério. O segundo critério é o campo de baixo, claro, que é o campo produto. E nesse caso, produto tem que ser igual ao produto que está aqui na célula S3. Então, a contagem múltipla ela vai sempre ter pares de condições, pares de critérios. O lugar onde esse critério vai ser avaliado e que critério é esse? No caso aqui, o critério é sempre de igualdade. A coluna C tem que corresponder à loja que eu tenho aqui e a coluna D tem que corresponder ao produto que eu tenho aqui do lado. Essa fórmula aqui vai ser a fórmula cont6. Contar valores dependendo de vários critérios. Eu quero que os valores da coluna C correspondam ao que está na célula Q8. Vou dar uma bloqueada nessa célula para quando eu mexer ela não sair do lugar. Então, eu preciso que o que está na coluna C do meu conjunto de dados seja igual à loja que está aqui no meu cabeçalho do meu relatório. E quero que as quantidades que eu estou procurando, que as quantidades das vendas, que as vendas sejam selecionadas apenas quando a quantidade expressa na coluna E for maior ou igual, e aí eu vou concatenar isso, ao valor que está aqui nessa célula R8, que eu vou bloquear também. Então, para essa minha primeira contagem de vendas, eu quero contar só aquelas que correspondem à loja que eu escolhi e cuja quantidade seja maior do que a quantidade que eu determinei. Maior ou igual. Então, eu tenho 26 vendas com quantidade maior que 600 unidades para a loja 2. Vou aproveitar e vou fazer a segunda forma, que é um cont6, no qual agora eu vou repetir, quero pegar a loja C e comparar o conteúdo da minha célula Q8. E quero agora comparar o faturamento, eu quero que ele seja novamente maior ou igual, maior ou igual ao valor que está aqui na minha célula. Vamos voltar aqui. Ao valor que está aqui na célula, vou botar o símbolo de concatenação na célula S8, dou um F4 para bloquear. Enter.
Em alguns momentos, as funções exigem que os critérios sejam informados na forma de texto, especialmente quando o critério é mais complexo. Aqui a gente usou uma forma de concatenação de texto para fazer com que ela selecione os faturamentos maiores ou iguais a 35 mil. Eu tenho 13 vendas na loja L2 que foram maiores ou iguais a 35 mil. Vou fazer a alteração aqui no meu cabeçalho para ele ficar certinho. Estava com uma falha, uma omissão. E aqui no último eu vou ter 3 pares de condições. Essa daqui vai ser um conte 6, em que, primeiramente, eu quero que a loja seja igual a essa aqui. F4. Depois eu quero que a quantidade seja maior ou igual ao valor da minha célula R8. Bloqueio ela também. E por fim, eu quero que o faturamento seja também maior ou igual ao valor que está na célula S8. Sim, não tem nada de igual aqui, perdão. Tem um ponto e vírgula ali. Então, eu tenho 13 vendas que têm em comum, ou seja, todas as que têm 35 mil de faturamento, elas também tinham mais de 600 ou mais unidades associadas a elas. E aí vou mostrar para você um último exemplo, que é, no caso aqui a gente estava sempre calculando um único número, né, de cada vez. Aqui a gente vai calcular 12 números, e aí é só uma questão de você escrever a fórmula direitinho para poder escrever só a primeira e arrastar até o final para não ter que calcular, escrever todas as outras. Então vou apagar essas aqui e mostrar como é que ficou essa fórmula aqui para vocês. Essa fórmula é feita, primeiro elemento dela, ela é um somatório. A primeira coisa que eu vou somar são os faturamentos. Vou somar os faturamentos, estou explicando ele aqui no meu primeiro parâmetro, no meu primeiro argumento. E depois vou passar a mostrar as condições que eu quero. Vou botar aqui um Alt Enter, primeira condição, vou botar um Alt Enter aqui, segunda condição. Então a minha primeira condição é novamente uma condição para comparar a loja com a loja que está selecionada aqui em cima. Então eu só quero pegar as lojas que correspondam à minha célula R12. A célula R12 é essa que está aqui. E a minha segunda condição é que o mês, está aparecendo aqui coluna B, né, que o mês desse somatório seja igual ao mês que está ao lado, na célula ao lado aqui, na coluna Q, linha 14, na célula Q14. E aí eu deixo esses valores aqui, o valor dessa célula sem bloquear, porque eu vou querer fazer o seguinte, eu vou querer agora pegar essa fórmula aqui e arrastar para baixo. Como a minha célula referente a janeiro não está bloqueada, quando eu arrastar ela para baixo uma vez, ela vai passar a corresponder ao mês de fevereiro. E assim por diante, eu posso fazer a fórmula até lá embaixo. Da mesma forma, como eu fiz aqui no outro somatório, que agora se refere ao campo quantidade, como você pode ver aqui marcado em laranja, à esquerda, a gente pode também arrastar ela para baixo. A outra conta é uma conta muito simples, em que você pega o total geral e calcula cada um dos faturamentos mensais como um percentual dele. Nada demais, só para dar um sabor diferente aqui no nosso relatório. Para criar a fórmula da célula R14, eu usei uma referência fixa para me referir à loja, porque a loja está num lugar só, ela está na célula R12, então eu usei um fixador, um bloqueador dessa referência, e usei uma referência livre para me referir aos meses para os quais eu quero fazer o somatório, etc. Então, quando eu arrastar essa única fórmula que eu escrevi a partir da célula R14 no sentido
vertical para baixo, ela vai atualizar o meu segundo critério para cada linha ser um mês diferente. Bem, então, gente, a parte de computações condicionais está vista. Ela é muito poderosa, muito importante. Você vai encontrar diversas ocasiões na sua vida profissional em que vai ser imperioso, vai ser necessário você utilizar condições para poder lidar com algumas questões relacionadas aos processos que você executa, às atividades que você vai querer automatizar no dia a dia do seu trabalho, no dia a dia dos seus negócios. Então é isso. Espero que tenha sido uma trajetória proveitosa. Você tem esses vídeos aí que você pode assistir quando quiser e rever pontos que você talvez tenha alguma dúvida quando precisar fazer alguma atividade em planilha eletrônica. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação, pela disposição de chegar até o final, e espero que você tenha bastante sucesso nas suas empreitadas com o uso de planilha eletrônica e na solução de problemas por meio delas. Um abraço, felicidades.